Eu me chamo Vera, sou colaboradora do CELES, Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis, e estamos aqui, né, com mais uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E antes de começar essa reflexão do Evangelho, que a gente possa ficar unidos em pensamentos, né? E solicitar sempre o auxílio dos amigos da espiritualidade, agradecendo essa oportunidade, agradecendo então a São Francisco de Assis, que é o mentor, né, espiritual da nossa casa. A nossa casa, ela continua com trabalhos virtuais, né? Ainda não sabemos a nossa data de retorno, mas toda quarta-feira nós estamos com passe virtual, tá? Também com energizações à distância, e também na terça-feira, de 15 em 15 dias, nós temos uma live com o presidente da nossa casa, o Paraguaçu, sempre com um trabalhador, né, trazendo esclarecimentos, trazendo mais conhecimentos, reflexões também, para que possamos, como eu digo, ficar unidos em pensamento, tá? E então nós vamos começar essa reflexão do Evangelho, e hoje nós vamos estar falando no capítulo 12, amem os seus inimigos, tá? Kardec, quando ele coloca esse capítulo 12, é bom sempre a gente saber, porque existe uma sequência, né, de orientações, porque o nosso Evangelho, são orientações do nosso Mestre Jesus, tá? Então Kardec coloca no capítulo 11, no capítulo 11, no capítulo 11, Kardec coloca amar o próximo como a si mesmo, tá? E antes disso, no capítulo, vem as bem-aventuranças, né? Que são os capítulos 5, 7, 8, 9 e 10. Então, é tudo correlacionado, porque as bem-aventuranças, amar o próximo como a si mesmo, no capítulo 11, e o capítulo 12, amar os seus inimigos, é uma sequência de um aprendizado e de orientações que Jesus nos traz. E isso é muito importante a gente saber, porque é uma lógica, né? Porque uma das bem-aventuranças fala que a gente tem que ser manso e pacífico, outra fala que a gente tem que ser misericordioso, ou seja, está falando de virtudes e que se nós não temos, que é para que a gente possa desenvolver essas virtudes, né? E se a máxima, amar, né, ao próximo como a si mesmo, no capítulo 11, é uma máxima, é uma orientação, né? Então, essa outra máxima do capítulo 12, amem os seus inimigos, ela é uma orientação desafiadora. Porque se nós amamos, né, os próximos como a nós mesmos, mas Jesus também fala para a gente se desafiar, e é uma questão muito importante: amem os seus inimigos. Vamos dizer o que a parábola inicial fala. Eu vou ler um trechinho. Jesus disse para aqueles que o escutaram: ouviram o que foi dito? Amem o próximo e odeiem os inimigos. Porém, eu digo a vocês, amem os inimigos. Ou seja, Jesus está falando que era o que existia na lei. Aprender o que foi dito, ouvir o que foi dito, amem o próximo e odeiem os inimigos. Mas, porém, eu digo a vocês, amem os inimigos, façam o bem,
para aqueles que os odeiam. Orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do mesmo Pai que está no céu. A questão 116 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, se o espírito, se o ser, ele sempre ficaria num estágio inferior. Se alguns seres, os seres maus, imperfeitos, ficariam sempre nesse estágio de espíritos imperfeitos. E os espíritos nos dizem que não, que todos nós, né, estamos imperfeitos, com melhoramentos. Então, qualquer um de nós estamos no caminho nos aperfeiçoando, nos libertando, né, das nossas mazelas, nos libertando dos nossos vícios, nos libertando das nossas imperfeições, para galgar em cada encarnação que a gente possa galgar esses conhecimentos e esses entendimentos. Então, o que o Evangelho e o que Kardec traz nessa questão é que amar aos inimigos, esses inimigos, eles estão em um estágio momentâneo, mas eles também, como filhos, que é o que Jesus fala aqui, que sejam filhos do mesmo Pai que está no céu. Então, cada um tem, né, e pode ascender, né, melhorando as suas imperfeições. E exatamente essa é a proposta desse capítulo, que nós possamos estar nos melhorando. Mas a questão da época em que Jesus esteve encarnado e essa questão atual, que já fazem mais de 2000 e tantos anos, nós ainda continuamos, né, achando amar os inimigos de uma maneira desafiadora, porque ainda não estamos conseguindo ainda fazer aquilo do capítulo 11, que é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então nós temos alguns impedimentos, né, que é o egoísmo, o orgulho, né, que nos dificultam que a gente possa estar entendendo, né, como amar os nossos inimigos. Existem 3 requisitos, né, requisitos assim que são essenciais, que eu relacionei dentro do Evangelho, que são essenciais. Um deles é condição sine qua non. Sem esse requisito, nós não temos como estar pensando em amar alguém, ou amar principalmente aqueles em que nós somos diferentes e não estamos na mesma sintonia, que seriam de alguma maneira os nossos inimigos. Então, um requisito básico para que isso aconteça é que a gente possa ampliar, aprender e manter um estado de perdão, tá? Porque nós vivemos hoje um perdão que não é muito claro, tá? Por exemplo, muitas vezes nós perdoamos, mas dizemos assim: mas não quero mais, nunca mais te ver. Outras vezes nós perdoamos, mas dissemos também que não vamos esquecer do que aconteceu. Então são maneiras de perdoar que são cheias de condicionamento, né? Claro que o perdão é o esquecimento das faltas, mas é um trabalho que a gente vai galgando com o nosso sentimento. Outro quesito importante é isso que nós estamos falando, é nós entendermos
a ofensa, né? Aquilo que aconteceu, aquele acontecimento, né? E não que o ser seja totalmente aquilo. Todos nós, nem todos nós somos perfeitos. Então nós temos momentos de reflexão, ou momentos de imperfeição, ou momentos de lidar não correlacionando todas as coisas de uma maneira correta. Podemos lidar com muito orgulho, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos a oportunidade de acertar em outras situações, porque cada um de nós, e principalmente, por exemplo, aquele que nós não gostamos, ele gosta de alguém, então ele está, né? Ele também é um ser em construção, né? Ele também tem os seus valores, ele também tem as suas virtudes. Houve um momento, houve um conflito, né? Mas ele também é filho de Deus, né? E o Pai diz que todos nós precisamos perdoar, precisamos estar juntos em pensamento, né? Principalmente porque essa energia forma pensamento, não nos auxilia. A gente sempre fala que o ódio, a vingança, que tudo que vem estar falando esse evangelho são sentimentos, são emoções, né? São emoções que hoje a ciência já nos traz como prejudicial à saúde do nosso corpo. Nós nos sentimos muito mal, né? Com relação a alguns sentimentos, acelera os nossos batimentos cardíacos, né? Aumenta a nossa pressão, essa tristeza somatizada e muitas vezes podem causar depressões. Então tudo isso, Jesus vem nos trazer essa reflexão para um entendimento do nosso bem-estar, né? Então que a gente possa desenvolver esse perdão, né? E ampliar ele. Se no momento nós ainda não nos sentimos capazes de não ficar com sentimento de mágoa, de tristeza, levamos mais um dia, vamos orar, vamos pedir aos amigos da espiritualidade, vamos pedir ao nosso mentor que nos auxilie, que nos guie, porque com o tempo tudo, né, ameniza. O tempo ele é um grande mestre no nosso dia a dia, nas nossas vidas. Então é aquilo de pegar mais leve conosco, né? E se Jesus está nos trazendo essa orientação dessa máxima de ame os seus inimigos, para que a gente possa clarear esses nossos pensamentos e aliviar o nosso coração. Porque se nós temos esse sentimento de mágoa, de ódio, de vingança, isso faz mal para nós mesmos. É como se a gente carregasse lixo no nosso coração. Então que a gente possa entender e não carregar, nos aliviar dessas cargas, né? Que hoje já temos esse entendimento. Isso é muito importante. E essa palavra, né, esse verbo amar, né, que lá nos gregos vinha falando de outros tipos de amor, né, que seria o amor de família, o amor romântico, né? Mas esse amor caridade, esse amor doação, né? Então que a gente possa desenvolver esse estado de amor, essa maneira e forma pensamento de melhorar, inclusive, principalmente o nosso dia, a nossa energia, né? E o outro entendimento é aceitar essa perspectiva de perdoar e depois de entender esse irmão e de possamos então trabalhar também, que quem sabe em outra fase que a gente possa ampará-lo, né, nisso.
Sempre quando fala em amparo de um ser inimigo, como está no Evangelho, eu lembro da vida de Divaldo, que ele mesmo contava, e hoje nós temos no filme da vida dele, é que o grande obsessor que ele sempre enfrentou, né, ele conseguiu conquistar com amor, né, recebendo nos seus braços aquele ser que encarnou, que era o espírito da mãe desse obsessor, né? E assim nós temos vários, né? Martin Luther King também lidou com todo aquele conflito da sua vida, foi preso várias vezes, né? Que tem até aquele discurso de um sonho, um dia de sonho, né? Eu tenho um sonho, perdão. E então são seres que lidando com amor, né? Que é o que esse Evangelho vem nos trazer, que Jesus disse: ouviram o que foi dito, mas hoje eu venho lhes dizer, eu digo a vocês, amem os vossos inimigos, façam o bem. Então, meus irmãos, que nós possamos então tentar no nosso dia a dia, saber que algumas pessoas que estão no nosso caminho e que por acaso se erraram em alguma atitude e que não somos totalmente compatíveis, né, com essas atitudes, que nós possamos relevar, que nós possamos agir e poder amar nessas várias maneiras que existe o amor. Não precisamos trazer todas as pessoas para junto de nós, não era isso que Jesus estava nos dizendo, mas para que a gente possa amá-los, respeitando e podendo, quem sabe, ampará-los. Eu agradeço a oportunidade de estar nesses minutos com vocês e até breve. Muito obrigada. Que assim seja.